Olá, prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise esportiva desta terça-feira do dia 21 de outubro. Estou falando bem baixinho, porque estou em período da noite, todo mundo está dormindo aqui em casa, mas vamos aqui para analisar alguns jogos da Champions League dessa terça-feira. Nós temos aqui o Barcelona contra o Olympiacos. O Barcelona já teve 2 jogos da Champions League, perdeu seu último jogo contra o PSG e ganhou seu primeiro jogo com o Newcastle fora de casa, uma vitória muito interessante aqui, jogando muito bem. E aqui tomou a virada do PSG. O PSG amassou o time de Barcelona. O Barcelona fez o gol aqui, o PSG empatou logo aqui no primeiro tempo e tomou a virada aqui no finalzinho com o amasso do PSG. O PSG imprimiu um ritmo muito forte no finalzinho, o Barcelona não conseguiu segurar e tomou um gol no finalzinho. Na classificação, o Barcelona se encontra aqui em 16º, com uma vitória e uma derrota, e o Olympiacos aqui embaixo. E eu vejo esse jogo aqui um jogo mais pautado aqui no sentido de uma necessidade de vitória do Barcelona com um resultado simples. Eu não vejo o Barcelona imprimindo ali um ritmo muito intenso, até mesmo pode ser intenso logo no primeiro tempo, mas eu não vejo assim até o final da partida. Justamente porque o Olympiacos ele tem time de Grécias, tem um objetivo de jogar fechado com os times mais badalados da Europa. Então, consequentemente, eu vejo o Barcelona imprimindo um ritmo muito forte logo nos primeiros minutos, mas não necessariamente até o final do jogo, mesmo que ainda esteja ali empatando o jogo. Então, eu vejo o Barcelona mais a posse de bola, controlando o seu jogo e até mesmo tentando garantir mais uma vitória dentro dos seus domínios. Então eu vejo esse cenário ali em relação a esse jogo do Barcelona e Olympiacos, no sentido de controlar mais o jogo, de ter mais a posse de bola e ao mesmo tempo ali tentando fazer alguns ataques ali em jogadas ensaiadas. Então eu vejo nessa partida mais nessa questão. Precisa da vitória? Precisa, porque joga em casa. E seria muito importante essa vitória dentro de casa, ainda mais com o último tropeço do PSG e da maneira como que foi. Então a última derrota do PSG dentro de casa possibilita uma pressão muito maior do Barcelona, mas pelo momento do Barcelona eu não vejo que ele esteja jogando tão positivamente bem. O Barcelona sofreu aqui o último jogo com o Girona, fez o gol, o Girona empatou logo no primeiro tempo, e lá no finalzinho o Barcelona fez o gol no finalzinho mesmo, no último minuto aqui. Ó. O Barcelona fez o gol, tomou o empate do Girona no primeiro tempo, e olha só, o Barcelona fez o gol e abaixou a guarda. O Girona foi lá e fez o gol, e aí fez a pressão até o final aqui para fazer o gol aqui da vitória sofrida contra o Girona, que o Girona não vem assim um campeonato tão atraente na La Liga. Então eu vejo aqui um Barcelona mais ali, apesar da vitória suada contra o Girona, ainda ali no seu ritmo lento, com um pace mais lento ali, principalmente enfrentando o Olympiacos, que vem ali de uma escola mais defensiva, mais com jogadas firmes. Já no jogo do Arsenal aqui e do Atlético de Madrid, o Arsenal tá com 2 vitórias e nenhuma derrota. O Arsenal, time do Arteta, é muito sólido, é muito sólido, transparente e efetivo. Então faz 1-0 e controla o jogo.
E assim foi aqui o último jogo que o Arsenal fez contra o Fulham. Ele faz o gol e administra, faz o gol e administra. Então, o Arsenal ele tem essa característica aqui do Arsenal contra o Fulham. Fulham foi a mesma coisa. Tem aquele ritmo de acelerar os jogos, de acelerar o jogo, mas sempre ali faz o seu gol e abaixa a guarda e fica controlando o jogo. Então o Arsenal para ele faz sentido ganhar o jogo, é um espírito mais de resultado, do que ficar encantando o mundo ali, fazendo várias jogadas ou até mesmo imprimir outros tipos de jogada. Vejo essa cotação justa pelo momento do Arsenal, mas vai enfrentar o Atlético de Madrid aqui, que tem uma vitória e uma derrota, mas vem num ritmo muito legal. Começou a temporada ali ruim, mas nas últimas partidas, principalmente aqui jogando contra o Real Madrid, jogou muito bem. Contra o Osasuna, geralmente esses times eles ficam jogando fechado justamente para não sair, para não tomar uma goleada. Então, aqui o que era mais importante era a vitória mesmo do Atlético de Madrid. Vem nessa vitória de 5-2, ganhou do Frankfurt em casa 5-1. Empatou aqui com o Celta e tal. E venceu aqui o Atlético de Madrid. Mas do outro lado tem o Arsenal. Então aqui eu vejo um jogo mais pautado pro ao vivo, mais pro live. O Arsenal, com essa cotação, ela é justa, mas ela não tem valor devido à questão que vai enfrentar o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem mais camisa, tem mais espírito ali de participar desses tipos de jogos, justamente não possibilitando ali dinâmicas de jogo. Acho que o Atlético de Madrid vai jogar fechado, vai jogar mais na defensiva e justamente vai explorando os contra-ataques e abrir ali possibilidades de contra-atacar tanto no primeiro tempo, tanto no segundo tempo. E o Arsenal vai ficar controlando a bola, a posse de bola, e essa cotação possivelmente vai subir, dependendo da forma que o Arsenal pode entrar em campo. Essa cotação de 1,60 pode ir para 1,80, 1,90, justamente possibilitando para pegar essa vitória do Arsenal contra o Atlético de Madrid. Vejo um jogo mais pro under gols. Eu não vejo aqui um jogo mais de loucuragem de gols para lá, gol para cá. Eu acho que é um jogo mais fechado, mais não de retranca, mas ali jogo de um erro. 1-0 pro Arsenal já é o suficiente. 1-0 pro Atlético de Madrid também já é o suficiente para levar uma vitória para a Espanha. No jogo do Leverkusen e PSG, o PSG ultimamente não ter feito nos últimos 2 jogos do campeonato francês, empatou 2 jogos, principalmente aqui do Lille fora de casa e do Strasbourg dentro de casa, mas aqui estava com um time meio reserva, meio misto. Mas nesses jogos aqui não jogou tão bem ali. O Luiz Henrique começou a inventar um monte de coisa e tal. Mas é o PSG, o atual campeão da Champions League, vai enfrentar o Leverkusen, que começou uma temporada instável. Vejo essa cotação justa, mas não de valor, justamente para uma estabilidade de correção durante ao vivo. Mas eu vejo aqui uma possibilidade de uma vitória do PSG ou até mesmo um jogo mais pautado para o ao vivo ali, para necessidade de gols, entrada de gols. Estou falando que é um jogo ali para 1,5 gols, é possibilidade de gols. E aí, no ao vivo, isso vai permitir uma entrada ali para 1,5 gols. Já o jogo do Newcastle e Benfica, o Newcastle perdeu o jogo do Barcelona, o primeiro jogo em casa, jogou muito mal, mas ganhou do União, desse time aqui que vai jogar contra a Inter de Milão. Ganhou fora de casa de 4-0 e vai enfrentar o Benfica do José Mourinho, que ainda
mostrou que veio 2 derrotas, perdeu do Canadá em casa e perdeu do Chelsea fora de casa. E esse jogo aqui, eu vejo um jogo, o Newcastle aqui tá aqui em décimo primeiro, essa cotação do Newcastle, ela não faz jus pelo momento que o Newcastle está passando. O Newcastle ainda está jogando de uma maneira muito instável, não tem uma regularidade ali nos seus jogos. Um jogo joga mal, o outro joga bem, o outro joga mais ou menos. É uma necessidade de vitória para ambos os times. E eu vejo aqui um jogo mais truncado, apesar da necessidade dos times de vitória, principalmente pro lado do Benfica, eu vejo que o Newcastle possa fazer desse jogo um jogo mais truncado, porque o Newcastle não vive um bom momento, vem de jogos mais under goals, principalmente aqui na rodada da Premier League. O Newcastle vem aqui mais para um jogo mais menos de menos de 5 gols, menos de 5 gols, aqui foi Copa, menos 5 gols, só um jogo aqui do livro que saiu mais de 5. E o Benfica, considerando a Liga Portuguesa dos últimos jogos, também vendo jogos mais under, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Então eu vejo aqui um jogo mais under goals, mesmo que os times precisam da vitória, é a terceira rodada ainda. Então acho que é um jogo mais ali para analisar no ao vivo e ver o comportamento dos times. Mas eu vejo em pré-live um jogo mais pro under goals, justamente se o Benfica fizer 1-0. Se fizer o primeiro gol, o José Mourinho vai armar o time na defensiva para explorar os contra-ataques. E o Newcastle vai vir para cima. Já o Newcastle, caso abra o placar, o Benfica vai ter que sair um pouco, justamente para que vem de 2 derrotas, justamente para empatar o jogo e levar o empate para Portugal. Então eu vejo esses cenários, possíveis cenários para esse jogo do Newcastle e Benfica. Da Inter de Milão, as cotações estão justas, mas eu não vou analisar esse jogo aqui. E o Villarreal Manchester City também, eu vejo também as cotações são iguais aqui. O mesmo estilo de jogo, apesar que o Villarreal ter feito um ótimo campeonato na La Liga. Mas aqui na Champions League vem de um empate, uma derrota. E aí aquela questão, os times que são de maneira secundárias, eles quando jogam esses tipos de campeonatos, é uma diferença brutal quando enfrentam o Manchester City, a Inter de Milão, o Barcelona, o Arsenal, uma diferença brutal. Então, apesar do momento bom do Villarreal, é um outro tipo de campeonato, é uma outra forma de jogar. E isso também prejudica até mesmo de analisar esses jogos. Pô, o Villarreal está num momento muito bom na Espanha, mas joga esses tipos de campeonato internacionais, é outro tipo de jogo. Os jogadores parece que eles não têm aquela experiência, né, de uma Champions League ou de uma Europa League. Então isso acaba dificultando também de analisar ali cenários, principalmente nessa terceira rodada que ainda está cedo para ter um match win de várias equipes e também de vários jogos. No mais é isso em relação nesses jogos da Champions League. Revisando aqui, Barcelona favorito aqui para ganhar. O Arsenal, apesar da cotação e apesar do seu Atlético de Madrid, tem um favoritismo legítimo, mas eu vejo essa cotação que possa ser levada no ao vivo, justamente por enfrentar o Atlético de maneira que tem camisa. Apesar que camisa não entra aqui, ela é tradicionalista e em alguns momentos faz parte ali nos momentos futebolísticos.
O Leverkusen PSG é um jogo mais pro ao vivo e também de gols. Vejo gols nesse jogo. Newcastle Benfica é um jogo mais faltoso, mais truncado, mais possibilitando vários cenários aqui. Se o Newcastle faz o gol primeiro, o Benfica vai ter que ir para cima, justamente para buscar o empate, e aí isso possibilita um jogo mais aberto. E caso o Benfica faça o gol primeiro, o Benfica vai jogar na defensiva e isso se torna um jogo mais truncado, mais ali faltoso, principalmente ali no meio de campo do Benfica. E nesses dois jogos aqui, eu vejo que são cotações semelhantes e aí vem aquela questão de prateleiras diferentes. São jogos e times difíceis de analisar e isso só no ao vivo para a gente perceber uma leitura mais efetiva para fazer algum tipo de entrada. Mas é isso. Abraço a todos vocês. Peço desculpas pela minha voz baixa, mas é necessário nesses próximos dias esse momento aqui de voz baixa, mas com os vídeos para vocês, com a análise dos times e dos jogos dessa semana. Fui, até mais, tamo junto, é nóis.